Paz do Senhor esteja nos nossos corações, amados e amadas. Nesse momento de muita tribulação pelo mundo, venho aqui pregar sobre a humildade, oferecendo em homenagem ao arcanjo Gabriel e Miguel essa pregação sobre a humildade. Amados e amadas, vamos orar. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesse momento pedimos a vós que o Divino Espírito Santo desça sobre nós, para que possamos discernir, ouvir a palavra, entendê-la e pôr em prática. Que o sangue de Jesus, que remia nossos pecados, repreenda todo o mal que está sob nosso jugo, expulsa o demônio para as prisões do inferno, que ele não venha fazer comichão na mente dos amados e amadas para desviar a atenção, para não ouvir a palavra e para não discernir o que o Pai está transmitindo a vocês através desse servo, em nome de Jesus. Então, amados e amadas, a humildade, nós temos que ser humilde, ser o exemplo de humildade, pois nesse mundo o orgulho está cheio, a ambição, a vantagem, o poder, tudo. Então, nesse momento, sem dúvida alguma, o maior exemplo de humildade está em Jesus Cristo. Toda a sua vida, desde que ele desceu dos céus, aqui na terra, e do seu nascimento, vida simples até a morte na cruz, foi sempre se humilhando, dando amor aos seus irmãos, enquanto tantas pessoas querem se engrandecer ao ponto de se endeusar, achar que é o poderoso. O próprio Deus se humilhou, tornando-se homem, para nos ensinar o amor e a humildade. Ser humilde não é ser pobre, feio, desajeitado. Existem pessoas que são sofisticadas, ricas, estudadas, mas não são humildes. Também existem pessoas aparentemente simples, que são orgulhosas, ambiciosas. Amados e amadas, filhos, como ser humilde? Vamos refletir um exemplo de humildade deixado por Jesus. Primeiro, não julgar. A primeira lição que Jesus nos deu sobre a humildade foi não julgar. Mesmo sendo Deus e com o poder para fazer o que quisesse, não se julgou superior a ninguém, nunca. Quando Tiago e João propuseram que Jesus mandasse fogo dos céus para consumir seus adversários, conforme Lucas capítulo 9, verso 54, Jesus não o fez, porque sabia que não era este o seu propósito. Jesus sabia dos pecados de todas as pessoas e anunciou o perdão para cada um, sem condenar ou culpar quem quer que seja. Esse foi o exemplo que nos deixou para deixarmos a que Deus nos julgue. Mateus capítulo 7, verso 1 e 5. Às vezes julgamos que estamos sendo injustiçados, mas devemos esperar em Deus que nos exaltará. Isaías capítulo 61, verso 7. Olhe para pessoas que têm menos que você e aprenda a ser humilde, agradecendo a Deus por tudo que Ele deu e por tudo que Ele não te deu. Deixe o julgamento ao nosso Pai, esvaziar-se. A segunda lição humilde de Jesus foi o esvaziamento para uma sociedade capitalista, onde as pessoas querem cada vez mais. Isso é difícil entender. A competitividade faz com que cada um queira ser maior, melhor, mais poderoso que o outro. Mas Jesus fez diferente e ensinou: vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor.
E aquele que dirige seja como o que serve. Lucas capítulo 22, verso 26. Muitas coisas que acontecem conosco, amados e amadas, servem para nos esvaziar do nosso orgulho, vaidade, principalmente egoísmo. Por isso passamos por tantas dificuldades, provações, privações, para sermos esvaziados de tudo que nos enche e nos faz sentir superiores ou maior que o nosso próximo. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 4. Não se encha de si mesmo. Olhe para o lado da sua irmã, seu irmão, e diga: não se enche de si mesmo. Ser semelhante. Terceiro item. A terceira lição de humildade deixada por Jesus foi a semelhança. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Mas por causa do pecado, a humanidade se distanciou de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Jesus veio ser semelhante ao homem para nos ensinar a ser parecidos com Deus. Quando amamos o nosso próximo, passamos a tê-lo como nosso semelhante, não como alguém diferente ou inferior a nós. Marcos capítulo 12, verso 31. Se cada um fizer com o outro o que gostaria de receber para si mesmo, todos seriam tratados com igualdade. Mateus capítulo 7, verso 12. Não queira ser melhor que o outro. Olhe para seu irmão ao lado e diga: não queira ser melhor que o outro. Se humilhar, quarto item. O quarto exemplo de Jesus mostra o maior desafio da humildade, que é a capacidade de sofrer humilhação. Não é à toa que essas duas palavras são sinônimas. Humildade, humilhação. A humilhação é o fato sofrido. Já a humildade é a qualidade de quem suportou toda a humilhação. Jesus nos ensinou a ser humilde, suportando a maior de todas as humilhações que alguém pode sofrer, que é a vergonhosa morte na cruz. Deus nos deixou uma lei espiritual que age sobre nós, com a promessa que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11. Muitas vezes somos humilhados pelas pessoas para sermos exaltados por Deus. Mas quando nós mesmos nos exaltamos, então logo caímos na contradição, na incoerência humana, que nos leva a ser rebaixado conforme nossos erros. Cada situação humilhante que você sofre serve para te moldar e te ensinar a ser mais humilde. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Olhe para o seu irmão ao lado e diz: se você foi humilhado, Deus te exaltará. Repito: se você for humilhado, Deus te exaltará. Quinto, obedecer. A obediência foi o quinto exemplo de humildade deixado por Jesus. A obediência é algo incondicional, não depende da situação ou vontade, basta obedecer e pronto. Jesus foi obediente até a morte. Isso é obedecer totalmente. Quando obedecemos, reconhecemos que existe uma ordem e uma pessoa superior a nós, que nos ensina a ser mais humildes. Romanos capítulo 13, verso 1. Muitas pessoas obedecem apenas parcialmente, ou só obedecem quando concordam com a ordem recebida. Isso não é obediência. Por isso Jesus contou a história dos dois filhos, um que disse que obedeceria, mas não foi, e o outro que disse que não daria o que o pai mandou, mas depois foi e obedeceu. Mateus capítulo 21, verso 28 e 22, 28 e 32. Precisamos ser obedientes até o fim com Jesus. Olhe para seu irmão ao lado e diga: seja um filho obediente. Repito: seja um filho obediente. Sexto, esperar em Deus. O resultado para quem é humilde não vem da noite para o dia. Por isso, a sexta lição de humildade é aprender a esperar em Deus.
Tudo acontece no tempo certo e no seu tempo, segundo a vontade dele. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Jesus esperou 9 meses na barriga da sua mãe Maria. Esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Lucas capítulo 3, verso 23. Esperou 3 anos e meio pregando o evangelho. Esperou 6 horas pendurado em uma cruz. Mateus capítulo 27, verso 45 e 46. Esperou 3 dias para ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. Agora Jesus está sentado à direita da majestade nas alturas, à destra do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3. Mas espera pacientemente até o momento que voltará, exaltado em glória, para nos buscar, para te buscar, amado e amada. Filhos. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Precisamos aprender, amados e amadas, a esperar em Deus, que nos exaltará ao seu tempo, e não querer exaltar-se por conta própria. Mateus capítulo 23, verso 12. Tudo o que as pessoas te tomaram, Deus te restitui com sua grandiosa mão. Isaías capítulo 43, verso 13. O tempo é a verdadeira escola para a humildade. Diga para seu irmão no lado: espere um pouco mais em Deus, te exaltará. Repito, espere um pouco mais e Deus te exaltará. 7º, glorificar o Deus, o nosso Pai. O 7º exemplo de humildade em Cristo é viver para a glória de Deus. Algo que irrita ao Senhor é a idolatria, porque essa tenta roubar a glória que é devida somente a Deus. Salmo 115, verso 1. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías capítulo 48, verso 11. Por isso muitas pessoas que recebem a prosperidade de Deus se envaidecem, se exaltam, são humilhadas para aprender a ser humilde e reconhecer que tudo vem de Deus. Tiago capítulo 1, verso 17. Como uma criança que temos o prazer em presentear por causa do seu sorriso e alegria, assim o Senhor quer abençoar seu filho cada vez mais, quando são gratos a Ele. Aprenda, amado e amada, a ser humilde, filhos, dando glória a Deus por tudo e nunca tirar o mérito para si mesmo. Jesus nos ensinou a orar dizendo que a Deus pertence reino, poder e glória. Mateus capítulo 6, verso 13. Não somente nas situações boas, mas nas dificuldades também precisamos em tudo dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses verso 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8. Então, amados e amadas, o exemplo de humildade nós temos que aprender com o Senhor Jesus, que Ele só pregou amor e foi humilde quando aqui passou pela terra. Quando pensamos em humildade, logo vem à cabeça a ideia de ser pobre, bobo, sem valor algum. Não é condição, é um valor a humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É simples, porém sábio. É pequeno, porém grande. Uma característica das pessoas que sabem assumir a sua responsabilidade sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Onde há humildade, há reconhecimento das próprias limitações, a doação voluntária, a modéstia e a ausência do orgulho ferido. Depois de muita reflexão, concluímos indubitavelmente que a humildade verdadeira é obra do Espírito Santo de Deus. Ser humilde é uma virtude que pode ser aprendida. O maior exemplo de humildade que temos na história do mundo é Jesus, que sendo Deus, despiu-se da sua glória e veio como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo o pecado de toda a humanidade, morreu na cruz para te salvar. O próprio Senhor Jesus nos convidou a irmos até Ele e aprender a mansidão e humilde, ser humilde de coração, manso e humilde. Vinde a mim todos vocês,
porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, verso 29. Convenhamos, amados e amadas, filhos, crianças do mundo, se o Senhor Jesus, o homem mais ilustre que já pisou nessa terra, o mais sábio, o mais poderoso, o dono do céu e da terra, o Deus que está sempre conosco, diz que é manso e humilde de coração e nos convida a aprender com Ele. Vamos até Ele. Quem somos nós para rejeitarmos esse convite, essa virtude do nosso amado irmão Jesus Cristo? O Senhor Jesus contou uma parábola envolvendo dois homens que foram orar no templo. Um era fariseu, religioso, o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu, que orava arrogantemente, se considerando melhor do que o outro, foi reprovado por Deus. O publicano, que orava piedosamente, reconhecendo seus pecados, foi aceito por Deus. Por quê? O fariseu era o hipócrita, o fingido. O publicano, pessoa humilde, mas puro de coração. Temos que ter muito cuidado, amados e amadas, pois o orgulho mata a nossa comunhão com Deus. Precisamos aumentar a nossa consciência de imerecedores da bondade de Deus, bem como de sua graça e misericórdia. Compreender que somos pecadores e que somente pela bendita graça de Deus alcançaremos a salvação, nos levará a reconhecer o nosso real lugar no plano da redenção. Não temos méritos próprios, nem justiça própria. Logo, não cabe a nós sentimentos algum voltado para o orgulho ou merecimento. O único que poderia subjugar a todos pela autoridade da sua posição e origem era o Senhor Jesus. No entanto, não o fez. Ele veio como mais indigno entre os homens, nasceu de uma família pobre, cresceu na cidade, em região pobre, declarou que não estava preocupado com bens e riquezas, e que não tinha onde reclinar a sua cabeça até. No entanto, ele era o próprio Deus. Isso sim é verdadeiramente humilde, ter tudo, ser grande, e ainda assim servir ao próximo, como a ti mesmo, negar-se a si mesmo, e doar-se pelos pecadores, pelos necessitados, pelas crianças. Aprendemos, amados e amadas, com Jesus, a verdadeira humildade, pois o seu convite, proferido nos dias da sua peregrinação aqui na terra, continua ressoando no seu ouvido ainda hoje. Vinde a mim, vinde a mim. Olhe para o seu irmão e diga: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Amados e amadas, 5 degraus de humildade. Primeiro grau, considere o seu coração, que você é menor do que os outros. Segundo, não julgue ninguém, mas sempre analise a sua vida primeiro. Terceiro, fuja das honras desse mundo. Nada é tão perigoso como buscar honra e elogios de homens. Quarto, reconheça que a palavra de Deus sempre está certa, mesmo que você não entenda. Quinto, seja obediente aos princípios de Deus de forma voluntária e prazerosa. Amados e amadas, nós temos que prestar atenção nessas situações. Tem situações, pessoas, homens que têm profunda reverência por Deus. Aprendi 2 coisas na vida que são de extrema importância. A primeira é que eu sou um grande pecador, e a segunda é que Jesus é um Salvador maior do que qualquer erro que eu possa cometer.
É aí que começa a sua humildade, amado e amada, no seu coração, quando você reconhece a grandeza de Deus e vê o quanto nós precisamos dele. A humildade nos leva a querer ter uma vida consagrada de oração, porém, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher da sua graça. Seu coração está lotado. Jesus contou uma parábola sobre os 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles apresentou a Deus em oração as muitas obras que ele fez, enquanto outro não quis enfatizar o que ele fez, mas sim o que ele precisava do Senhor. Ele se achava tão pecador que não tinha coragem sequer de olhar para o céu. Agora tente imaginar, amado e amada, qual deles foi aceito por Deus? Vejam, ouçam. Para alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, como já citei lá em cima, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante do Pai. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versos 9 e 14. Porque o publicano, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado por Deus? Porque ele era humilde. A pessoa humilde sempre encontrará a razão para dar graças a Deus. Ela não vai recebendo as bênçãos como se fosse uma coisa natural, como se ela merecesse. Ela também sabe que tudo vem pela graça de Deus. Por isso precisamos ser humildes para recebermos o perdão e a graça de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. A graça de Deus vem sobre os humildes. Que promessa maravilhosa, amados e amadas. Talvez você nunca seja uma pessoa grande de conhecimento. Tem falhas como qualquer outra, porém está sempre abrindo mão do orgulho e recebe e reconhece sua necessidade do perdão de Deus. Isso fará com que Ele esteja sempre derramando a sua graça sobre você. Quem é humilde, por mais que tenha feito e aprendido muitas coisas, nunca fica interessado em se vangloriar e mostrar aos outros seu grande defeito. Essa pessoa só enxerga os feitos de Deus Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós temos que pedir que Deus nos abençoe com a humildade, pois Ele é o nosso Pai. Uma revista publicou sobre o tema Eu. Ela tratava do culto ao eu, a palavra eu, que aumenta cada vez mais o meio, a nossa população, no qual cada um se considera o bambam, o maioral, o mais importante. Cresce a sociedade que quer levar vantagem em tudo, que não recua diante de nenhum meio de alcançar objetivos, ofende e derruba o próximo. É indiferente se os outros têm que sofrer com isso. O que importa é que se consiga o primeiro lugar em tudo. Um dos lemas é dele, dessa pessoa: eu sou o mais eu. Eu sou o mais eu. Não diga para o seu irmão ao lado:
não diga, eu sou mais eu. Também essa é mais uma prova que a palavra de Deus é confiável, pois ela diz o seguinte acerca dos finais do Apocalipse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, verso 12. Quem não cuida e não vigia, atenção, amados e amadas, filhinhos, quem não cuida e não vigia, torna-se cada vez mais egoísta e nem nota. Mesmo sendo cristão, o egocentrismo, o culto ao que se infiltra, onde a palavra de Deus é deixada de lado, e com isso é deixado de lado o relacionamento íntimo com Jesus. Essa passagem é da seguinte maneira: o amor de muitos se esfriará, porque a palavra se afasta cada vez mais delas. Novo Testamento, não se convive mais com a Sagrada Escritura, mas é só através do contato com a palavra de Deus, através do amor do Espírito Santo e da comunhão com Jesus, que adquirimos a capacidade de sermos humildes. Satanás abandonou a palavra de Deus por seu orgulho sem limite e caiu. Igualmente, cristãos que não mais são dirigidos pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo se tornam vítimas do orgulho, tornam-se ambiciosos e se acham cada vez mais importantes, e a causa de Jesus é empurrada para segundo plano. No Evangelho de Lucas, amados e amadas, um acontecimento nos mostra como o orgulho se manifesta e quais as suas consequências. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, assim diz Jesus, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá um lugar para outro, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Não passe por isso, já fique no último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, sempre, para que quando vier quem te convidou e diga, amigo, senta-te mais para a frente, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais que convíveis, pois todos o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versos 7 e 11. Viram, meus filhos amados? Viram? Quando você for à igreja, não vai lá na frente, no lugar, empurrando todo mundo, ou convidado numa festa, você recolhe num cantinho, que daí chegará um irmão, uma irmã, o pastor ou alguém te convida. Vai mais para frente, certo? Assim é a humildade. O Senhor nota quando somos orgulhosos, Ele sabe. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, o orgulho é uma coisa que nós, como filhos de Deus, não gostamos de expor publicamente, pois sabemos que é constrangedor quando o orgulho é notado. O orgulho começa no coração. O orgulho é algo sorrateiro que entra devagarinho em nosso coração, mudando nossa motivação e mudando a base do nosso querer e do nosso agir. Em geral, não usamos de violência para chegar mais à frente. Tudo começa muito sutilmente. Nos insinuamos com cuidado. Fazemos um jogo duplo com outros, enganando, colocando olhos nos melhores lugares, tirar vantagem dos humildes. Não creio que as pessoas da nossa história foram derrubando cadeiras e mesas para chegarem à frente e alcançar os melhores lugares. Provavelmente eles foram cuidadosos e educados, mas agiram com um alvo em vista, que era o de ocupar um lugar de honra. Mas o Senhor o notou. Pense nisso, amados e amadas. O primeiro que descobre o orgulho em nossa vida é o Senhor.
e sua reação não se fará esperar. Ele olha diretamente dentro do teu coração e fala: a soberba do teu coração te enganou. Fala para o seu irmão do lado: a soberba do teu coração te enganou. Repito: a soberba do teu coração te enganou. Orgulho não é coisa pequena, amados e amadas. Poderia dizer que o que aconteceu é uma bagatela, do qual nem vale a pena falar. Tentar conseguir o melhor lugar em uma mesa não é muito bonito, mas também não é tão trágico assim. Certamente existe orgulho pior, mas o fato de Jesus ter notado o acontecimento e de ter comentado a respeito disso, mostra claramente como o orgulho é terrível aos olhos de Deus. Por quê? Primeiro, porque o orgulho procede de um cristianismo sem cruz. Repito, amados. Primeiro, porque o orgulho procede de um cristianismo sem cruz. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8, encontramos um padrão para a nossa mentalidade e para nossas intenções. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, como citei lá em cima, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele, conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, humilde, morte na cruz. Sua humilhação constitui em não exigir o que era direito seu. Ao invés de insistir em sua semelhança com Deus, ele humilhou-se a si mesmo. Ele diante de cuja palavra o universo se abala sempre. Ele que é adorado e exaltado por todos os anjos criados, ele que não é a criatura, mas é o próprio Criador. Ele se humilhou sim, tornando-se obediente até a morte na cruz. Essa mentalidade que Jesus Cristo possuía é esperada de nós também. E quem não tem essa mentalidade não vive com a cruz e com o crucifixo dentro do seu coração, mas é contrário a ela. Uma pessoa assim, no fundo, é inimiga da cruz de Jesus, porque continua o seu orgulho. Segundo, amados e amadas, porque o orgulho tem em sua origem as mais terríveis profundezas, ou seja, o próprio adversário. Nele nasceu o orgulho. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isaías capítulo 14, verso 13. Satanás queria ser igual a Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso o orgulho é tão terrível, amados e amadas, diante dos olhos de Deus, e é condenado por Deus desde a sua menor raiz. Terceiro, porque o orgulho provém da falta de temor a Deus. Em Provérbios capítulo 8, verso 13 está escrito: amados e amadas, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O resultado da falta do temor de Deus sempre é desprezado do nosso próximo, com uma valorização acentuada de si mesmo. Assim os fariseus e escribas daquela época escolheram para si os melhores lugares à mesa, onde os outros iriam sentar. Era indiferente para eles. Ele queria sempre o melhor lugar para se exaltar, para aparecer. Hoje, igualmente, a falta do temor de Deus cresce ao ponto de chegar a um ódio pelos outros. Pessoa orgulhosa tem dificuldade em se relacionar com os outros, estão sempre prontas para brigar, pois o orgulhoso tenta alcançar seus próprios alvos, mesmo à custa da união. Por isso somos exortados tão seriamente: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Filipenses capítulo 2, verso 3. Quarto, porque o orgulho sempre traz consigo a queda. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz: a soberba procede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A Bíblia Viva diz: a desgraça está um passo depois do orgulho. Repito, a desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Isso combina exatamente com o que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 14, versos 8 e 9. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno de ti, vindo aquele que te convidou, também te diga, dá lugar para ele, eu já fiz ele lá em cima, meus filhos. Então, irás, envergonhado, ocupar o último lugar lá atrás. Na prática, o orgulhoso não nos leva a sermos mais reconhecidos e importantes no reino de Deus. Mas acontece exatamente o contrário. Quando somos orgulhosos, somos cada vez menos importantes para o reino de Deus, até o ponto de sermos totalmente desqualificados. Quem se considera muito importante como candidato a obreiro no reino de Deus, facilmente pode ser degradado ao patamar de um jumento, o que pode ser ilustrado como um acerto com o seguinte episódio. Certa vez, uma pessoa muito convencida de si falou ao servo de Deus: Deus precisa de mim, quero servi-lo. O servo de Deus respondeu: Jesus só falou uma vez que precisava de alguém, e esse alguém era um jumento. Marcos capítulo 11, verso 3. Muitas vezes o orgulho não produz uma ampliação no horizonte, uma expansão no ministério para o Senhor, como o orgulhoso muitas vezes pensa e quer, mas exatamente ao contrário, ele se torna imprestável para o serviço cristão e se tornam pequenos no reino de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Por Jesus ter se humilhado tanto à cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9. Exatamente esse mesmo princípio Jesus confirmou, reafirmou em Lucas capítulo 14, verso 11, que diz: pois todo o que se exaltará será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Item 5, porque a humilhação vem muitas vezes por meio de outras pessoas. É disso que o Senhor fala em Lucas capítulo 14, versos 8 e 9. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, também ele te diga, conforme eu falei já 3 vezes. É curioso observar que as pessoas orgulhosas são muitas vezes humilhadas exatamente por aquelas pessoas que elas queriam adular, agradar, aparecer. No entanto, no reino de Assuero, por exemplo, um certo Amã gozava de todos os privilégios possíveis concedidos pelo rei, mas tão logo através de Esther, sua esposa judia, Assuero foi sabendo dos planos e das intenções orgulhosas de Amã. Ele queria enforcar os judeus Mardoqueu por não o bajular, e queria mandar matar todos os judeus em um dia pré-determinado. Iniciou-se a queda de Amã de uma maneira que ninguém conseguiu deter. Amã acabou enforcado juntamente com seus filhos. Efésios capítulo 7, verso 10, capítulo 9, verso 25. Sexto, porque o orgulho produz insegurança. Muitas vezes as pessoas que têm uma tendência ao orgulho se mostram muito seguras de si, mas na verdade elas são movidas por uma estranha insegurança. Elas não são firmes, não estão firmes, não sabem qual o caminho melhor para si e não são confiáveis nas coisas espirituais. E isso acontece porque elas estão em um falso caminho e porque no fundo do seu coração sabe que pode cair de onde se encontram, pois todo o que se exalta será humilhado. Fala para o teu irmão ao lado:
porque todo que se exalta será humilhado, porque todo que se exalta será humilhado, porque só as pessoas humildes são íntimas ao Senhor. Lucas capítulo 14, verso 10 diz, novamente, pelo contrário, sois convidados para tomar o último lugar. Por isso, na parábola que estamos tratando, só o convidado humilde é chamado de amigo. Amigo, senta-te mais para cima. O Senhor não disse, vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Jó, capítulo 15, verso 14. Só os humildes têm suas fronteiras ampliadas, só os humildes serão exaltados. Por quê? Porque eles têm a mesma mentalidade que o seu mestre. Ele disse, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11. O caminho para a verdadeira humildade, só através de muita oração, e não através de simples pedido. Senhor, humilho-me, é que chegamos à humildade. Terá que lutar para consegui-la. Somente através de uma decisão consciente de nossa vontade, do fundo do coração, que se transforma em ação, é que chegamos à humildade verdadeira de Jesus Cristo, que se humilhou a si mesmo. Pois a Bíblia diz, a si mesmo ele se humilhou. Ele disse, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmos capítulo 40, verso 8. Na nossa parábola o Senhor mostra que como se pratica a humildade. Não procureis o primeiro lugar, vá tomar o último lugar. O que se humilha, é imprescindível assumir uma atitude como João Batista teve, quando disse, olhando para Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Jó capítulo 3, verso 30. É por isso que João Batista era tão grande aos olhos de Deus. O Senhor testemunhou acerca dele, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Lucas capítulo 7, verso 28. Por isso, é tão necessário eleger diariamente o caminho de humildade e ficar nele, permanecer sempre. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, te exalte. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Amém, amada família? Amém, amados e amadas? Vou seguir no segundo vídeo. Amém?